Olá, gente, tudo bem? Agora eu vou dar prosseguimento às nossas aulas de literatura partindo do naturalismo. Lembrando que nós já terminamos de ver o realismo. Vocês já viram as características, vocês já leram contos do próprio Machado de Assis, que é o autor que vai se destacar nesse período, tá? Então, vocês leram A Causa Secreta, Pianista, O Alienista e fizeram pequenos resumos, né, para mim sobre esses textos, porque são realistas. Agora, o que a gente tem no naturalismo? Um realismo muito mais exagerado. É muito mais exagerado. Só que eu tenho por que esse exagero? Porque eu estou aliada à ciência. Eu vou usar a ciência para explicar tudo o que acontece com os meus personagens. Para dizer que o meu personagem é de determinada maneira porque ele cresceu em um determinado ambiente e esse ambiente o influenciou. Tá? Por isso que ele é relevante. Se a gente pensar em características de contexto histórico, não muda. Você continua no século XIX, os avanços da Revolução Industrial continuam os mesmos e assim por diante. Isso não muda, tá? O que você tem, de novo, é o reforço do avanço científico, tá? E é muito significativo e eles vão usar tudo isso para explicar as características dos seus personagens, para retratar essa sociedade doente que eles veem, né? Com o livro Origem das Espécies, né? Você vai causar o Darwin vai causar um espanto tremendo, porque ele diz o quê? Que o homem ele descende de um primata. Então você imagina isso no século XIX, você dizer isso, que você é descendente de um primata. Então aquela ideia do barro, que você veio do pó, isso morre. A ideia de que Deus criou a mulher de uma costela, morre também, né? Então o que acontece? O espanto é justamente esse. Se até hoje causa, como é que ele vai dizer lá no século XIX que eu vim de um primata? Eu fui evoluindo, eu era um macaco e fui vindo, evoluindo até o ponto em que eu sou o que eu sou hoje. Isso causou muito espanto, tá? Então ele diz que os primatas e seres humanos têm um ancestral comum. Então a ideia é de que o ser humano é um animal e que o meio o influencia e que, dependendo desse meio, se eu não me adapto, eu sou eliminado por ele. Se você pensar em tempos de pandemia em que nós fomos obrigados a nos adaptar a uma situação nova, o que acontece? Hoje, salvo quem precisa trabalhar, porque aí é outra história, né? Tem lá a ideia da reabertura e tal. Só que a gente sabe que isso não é o momento de reabrir, já que as pessoas reabriram. Se a gente pensar em questão de emprego, as outras pessoas, tudo bem que precisa sair para trabalhar diferente, mas você, enquanto pessoa, precisa mesmo ir a um shopping? Você realmente está sentindo falta de um shopping? Né? Se você sai à toa, se você se aglomera à toa, você corre o risco de pegar uma doença, esse vírus, e infelizmente morrer. Então é por isso que a ideia do adaptado, tá? Então você vai ter com o naturalismo uma valorização da ciência muito grande, porque eu quero compreender a sociedade, mas eu quero compreender de uma forma bem objetiva. Então eu vou dizer, fulano é assim porque cresceu nesse meio, ele se tornou um bandido porque ele cresceu no meio de bandidos, tá? Então vocês têm várias aí correntes, você tem o positivismo, tem o determinismo, tem o cientificismo, tudo isso estruturando esses textos, né? Então, com o positivismo, você tem leis científicas para basear a sua história. Com o determinismo, você diz que o indivíduo é condicionado, o meio o faz ser de determinada maneira. E tudo isso vai influenciar na criação de personagens. Né? Então, você vai ter agora a literatura aliada à ciência para criar e para descrever essa sociedade que eles estão vendo. As misérias do ser humano. Né? Porque você vai ver coisas miseráveis. Né? Você vai ficar impressionado com o que você vê do ser humano. Então, eles não estão livres, né? O que você quer dizer quando você alia a ciência com a literatura? É para dizer que o homem ele não está a parte da natureza, ele tem uma natureza também e ele vai ser influenciado por ela. Então, na maioria das vezes, os personagens desses textos, eles são influenciados por desejos sexuais. E esses desejos vão superar a razão, como a gente via lá no realismo. Né? No realismo a gente via os personagens trabalhados com a razão. Tanto que vocês leram aí o conto do alienista e você vê que quando o rapaz escolhe a mulher dele lá para casar, o alienista, não é por um motivo amoroso,
nem mesmo vaidoso, né, ligado à atração, porque ele não acha uma mulher bonita, ele só quer uma mulher saudável para que possa criar bons filhos, tá? Então, aqui no naturalismo, os desejos sexuais que são muito reprimidos, que eram muito reprimidos, eles vão aflorar e os escritores vão mostrar justamente isso. É exatamente isso que vai causar um espanto muito grande nas pessoas, nos leitores, porque está mostrando justamente isso, que eles são pessoas que têm desejos, mas que são retraídos. Só que esses escritores, eles mostram, ao mesmo tempo em que esses textos causam espanto, eles também causam o quê? Causa espanto, mas a pessoa continua lendo, tá? Vocês vão ver isso no Cortiço, a obra aí da Luísa Azevedo, tá? Então, o que o autor faz? Ele convida a gente, né? Ele seduz a gente. Você vai se deparando com a descrição de determinados personagens, mas você quer continuar lendo. Você pode até achar meio absurdo, né? Igual no Cortiço tem a história da moça lá que o cara, pra ter uma relação sexual com ela, ele oferece um coelhinho. A mulher vai deitar com o cara porque quer um coelhinho, né? E assim por diante. Então, você vai sendo seduzido a tal ponto que quando você, mesmo que você chegue nessas nessas criações, nesses personagens aí cruéis, sórdidos, você continua lendo. Porque você tem esses desejos também. Eles podem não ser a tal ponto muito sórdidos, mas você tem esses desejos. Então você vê alguém falando dele, te impressiona, te causa curiosidade. Lembrando que não é nada, né, voltando lá no slide anterior, que não é nada comparado aos 50 tons de cinza de hoje, né, mas já é alguma coisa. Então, qual é o projeto literário do naturalismo? É a literatura de tese. Eu uso a ciência para explicar o comportamento do meu personagem, tá? Então, eu vejo, né, essa realidade a partir do determinismo, ou seja, do condicionamento do ambiente. O ambiente condiciona o ser humano a determinado jeito de ser, tá? Então, toda a estrutura do texto, né, ela é pensada para provar que o meio influencia a sociedade, tá? O Émile Zola, se eu não me engano, ele é francês, então não vou estar enganada, né? Mas ele vai criar o romance experimental, né? Que é o quê? É você analisar o comportamento humano, né, e atuar em cima dessa transformação, mostrar que há possibilidade de atuação, sem deixar de mostrar como as coisas como elas realmente são. Então, aqui, diferente do realismo, como vocês viram aí na obra, até na própria obra do Machado de Assis que vocês viram, da Causa Secreta e do Alienista, você tem uma análise psicológica do personagem. Então, você conhece o psico do personagem e vai entendendo por que ele é de determinada maneira, ou tenta, né? Os autores tentam mostrar por que determinado personagem é de tal jeito. Só que no caso do naturalismo, fazer essa análise psicológica, se centrar apenas em um indivíduo, não é válido para eles. Eles não querem isso, eles querem analisar o todo. E o todo, né, é todos os seres humanos envolvidos. Então, só que no caso a gente vai focar nos trabalhadores, no proletariado aí, né, para dizer que o ser humano é fruto do meio em que ele vive, de todas as pressões que ele tem que aguentar. Não é mais aquele único ser. Porque se vocês pegarem e pensarem no Fortunato, o Fortunato, ele era do Causa Secreta do Machado de Assis, ele era um homem estável, ele tinha uma vida boa. Ele não passava por pressões psicológicas, ele não passava fome, ele não era pobre, ele era rico. Só que tinha um psicológico perturbado aí. Diferente do proletariado, que vive, né, em meio a privações, a trabalhos exaustivos, a uma condição de vida miserável. Então, isso influencia no ser humano que ele vai se tornar, no ser humano que ele se torna. Então, você quer criar o quê? Né? Dar um caráter científico às obras. Eu quero ler lá o texto, né? Eles querem que o leitor leia o texto e perceba ali, olha, que coisa bem fundamentada, não é um achismo. Tem uma teoria científica ali, você não está trabalhando no achismo, você não está criando nada do nada, tá? Então, eles vão usar a medicina e a biologia para criar os seus personagens. Essas duas ciências, elas vão ser as bases para criar os personagens. Então, é uma visão muito ainda nos moldes do realismo, porque as características praticamente são as mesmas, só que muito mais exacerbada, de racionalidade e objetividade.
tá? E vai mostrar esse choque entre a sociedade burguesa e o proletariado. O que o naturalismo faz, né? Ele, apesar de mostrar coisas chocantes, né, como eu disse pra você, no caso do cortiço, a moça lá que vai brincar por causa de um coelhinho, ou como é que eu posso falar do João Romão, as coisas erradas que ele faz, porque ele faz coisas, ele não é uma pessoa honesta, né? Ele vem para o Brasil em busca de crescer e cresce, mas a busca em meio a muita falcatrua, né? Muita coisa errada, que para ele é certo, tá? Então os leitores eles vão ficar chocados com os temas, mas eles vão continuar lendo. Principalmente as cenas de intimidade dos amantes, que se você pegar um texto realista ou próprio romântico, você não vê essas descrições do ato sexual em si e já começa a aparecer, tá? Já começa a aparecer. No Cortiço mesmo você tem a primeira personagem homossexual com ideias de homossexualidade, é o primeiro no Brasil. Muito sutilmente, mas aparece já. Por que é a animalização do ser humano? É para dizer que as condições, né, de trabalho, de vida, faz com que o ser humano vá perdendo essa noção de humanidade. O que é essa noção de humanidade? É do correto, do certo, né? Perde-se isso. Ele vai perdendo. Porque essas condições fazem com que ele esqueça isso. Eu preciso sobreviver. E para sobreviver eu vou fazer qualquer coisa. Tá? Então, é o instintos, né? No tanto instintos sexuais como instintos de sobrevivência. Né? Vou agir como animal. Então, por que eu tenho essa linguagem? A linguagem ainda do romance realista e naturalista é uma linguagem muito coloquial, porque eu quero que todos leiam, eu quero que todos entendam o que eu estou escrevendo, então é uma linguagem muito próxima da realidade do leitor, mais humilde, tá? Então eu tenho uma linguagem coloquial para observar essa realidade aí, tá? Então eu faço descrições, né, numa linguagem fácil de ser compreendida. Então você quer o quê? Eu não tomo partido, o Machado de Assis toma partido se vocês pararem para pensar. O Machado de Assis, nos textos dele, ele toma partido, de tanto que ele conversa com a gente durante a leitura dos textos dele, tá? No naturalismo já não tem isso, eu sou imparcial. Eu vou descrever as pessoas em terceira pessoa, de forma racional e objetiva. Eu sou um escritor, um narrador onisciente, ou seja, eu conheço o pensamento do meu personagem, eu conheço tudo dele, só que não vou dar palpite, eu mostro como eles são, como se fossem fotografias mesmo. Até a descrição da realidade, dos locais, dos espaços dentro do texto é como se fosse realmente uma fotografia, daquele jeitinho, tá? O naturalismo ele vai chegar aqui no Brasil com as mesmas características lá da Europa. Vai haver algumas mudanças, mas são poucas. Então as características do realismo e do naturalismo são as mesmas. A diferença é que elas ficam mais exageradas no naturalismo. Quem vai dar início a isso é o Luiz Azevedo com o Mulato, tá? Então o Aloysio Azevedo é um autor das massas. Por quê? Porque ele vai descrever o povão. Você vai ter isso no Cortiço, você vai ter isso na casa de pensão. É o povão que está sendo descrito ali, do jeito que eles são, tá? Então você tem aí uma boa propaganda que ele faz na realidade brasileira para conseguir esses leitores, né? Na casa de pensão, ele fez esse livro, né, esse romance baseado numa notícia de jornal, que é a história de uma professora de piano que vai transformar a casa dela numa pensão para sustentar os filhos dela, tá? Um dos moradores, que é o João Crispiano, ele vai se envolver com uma filha dela, tá? E quando se descobre que ele vive com essa garota, ou tentou, né, tem um envolvimento com ela, ele é processado, é absolvido e é morto pelo irmão da moça. Aí o Luiz Azevedo fez o quê? Criou essa história. Então, vejam só. O que ele mostra principalmente que o Amâncio e a Amélia, eles são levados pelo desejo sexual, que foi muito forte, tá? E que eles fazem o quê? Eles são movidos por ele. Então,
Eles agem como animais mesmo. Eu preciso do sexo, vou lá e faço sexo. É desse jeito que eles pensaram. Por isso que é irracional e instintivo. No cortiço, você tem o que? A fermentação sanguínea e sensual. Ou seja, é um livro muito interessante de ser lido, né? Eu gostei da primeira vez que eu li, gosto até hoje. Então, porque ele não tem um cuidado com os personagens, sabe? Não fica floreando, ele mostra como eles são, tá? Ele mostra esse indivíduo que foi influenciado pelo meio em que ele vive. Então, é um romance de tese. Eu mostro com base em determinado pensamento científico como as pessoas são. Então vai refletir também o crescimento urbano do Rio de Janeiro, né? O início das favelas, se você parar para pensar. Então você tem aí o narrador que tem acesso a todos os pensamentos oniscientes, ou seja, em terceira pessoa, aos pensamentos de todos os personagens. O João Romão, né, que é um retrato do povão, ele vem para o Brasil em busca de uma vida melhor, e aí ele vai comprar algumas casas e vai crescendo. Ele mora com uma negra fugida, a Bertoleza, que eles têm um caso, não é só a questão de viver com uma negra porque ela trabalha para você ou ela, não, eles têm um caso e ela ajuda ele a crescer, tá? E ele vai assim, o cortiço dele vai aumentando, mas não de maneira honesta, né? Ele vai roubando pequenos terrenos próximos e assim o cortiço dele vai crescendo. Ele não é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa feia, horrorosa. Mas eu quero mostrar justamente isso, tá? E ele é desonesto, né? Tem um vizinho de muro, né? O Miranda, que inveja o Romão, tá? E eles entram numa briga por disputa de terra. Só que quando ele se torna um barão, o Romão tem que se aproximar dele. E como ele vai fazer essa aproximação? Tentando se casar com a filha do cara. Para casar com a filha do Miranda, ele precisa dar fim na Bertoleza. Então, para dar fim na Bertoleza, essa mulher que o ajudou durante anos, ele faz o quê? Denuncia ela como escrava fugitiva. E ela acaba se suicidando. Então vejam, além de outros personagens, a Pombinha e vários outros que aparecem aí. Eu falei desses dois, mas eu vou deixar depois o PDF do livro para quem queira ler. Mas é muito interessante, vale a pena ler, tá?